Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os perrengues em viagens de carro. Com certeza alguém já passou um perrengue aí durante uma viagem de carro, né? E com a gente não é diferente, nós passamos vários perrengues. O fato é que depois que o perrengue passa, né, a gente ri da situação. Mas no momento que tá acontecendo, a gente tem que ter a cabeça no lugar pra gente tomar a melhor decisão. A Ana tá vindo ali, ó, ela comprou um morango. Comprou morango? Comprei. É porque tá meio passado, aí ele fez 5 por 10. 5? Tá bom. E aí a Ana, a gente tava conversando e falou assim, seria legal a gente compartilhar alguns perrengues aí de algumas viagens de carro que a gente fez. A verdade é que os perrengues depois são as melhores histórias de viagens que nós temos pra contar, né? A melhor coisa da viagem de carro é você aproveitar o caminho, né? O percurso que você vai. Eita, porra, Bateu o carro ali. Acabaram de bater. Bateram. Caraca, bateram o carro bem ali, velho. Tá um trânsito aqui. É porque e tá congestionado. Acho que a pessoa que o da frente andar e não andou. Então, como a gente dizia, você aproveitar o caminho é a melhor coisa que tem. Só que tem um preço a se pagar, né? Quando a gente viaja de carro, a gente demora muito mais para chegar no destino. Então, nesse caminho é onde acontecem as coisas. Coisas imprevisíveis, né? Que nós temos sempre que estar preparados. Por mais que a gente já conheça a estrada, o percurso, viajar de carro é sempre uma novidade. Bom, a nossa sorte é que a gente nunca furou pneu, né, amor? Em viagem. Em viagem, a gente nunca furou o pneu do carro. Eu acho que esse seria um dos piores perrengues de viajar de carro. Seria o pneu furar. Graças a Deus nunca aconteceu com a gente. Ainda não, e não em estradas, não em viagem. Eu já acho que isso seria o mais básico. Acho que perrengue ruim seria, de repente, fundir o motor do carro, alguma coisa assim, né? Muito pior. Quando você chega numa cidade que você não conhece, e aí você não acha lugar para estacionar, e de repente você estaciona o carro em um local proibido. Você vai passear, caminhando pela cidade. Quando você chega até o seu carro, cadê seu carro? Seu carro foi guinchado. E você tá numa cidade totalmente desconhecida, né? Então você não sabe andar naquela cidade, você não sabe pegar ônibus, você não sabe pra onde vai seu carro. E aí é o que aconteceu com a gente em Ouro Preto. Isso foi bem, totalmente inesperado. Nunca imaginamos que o nosso carro ia ser guinchado. E num curto espaço de tempo, né? A gente não passou tanto tempo longe dele. Quando voltamos, cadê o carro? Bom, pelo menos é melhor ele ter sido guinchado e estar lá no depósito da polícia do que ter sido roubado, né? Exatamente. Graças a Deus também nunca fomos assaltados ou furtados, que isso é bem chato. Outro perrengue que nós passamos, mais de uma vez, né? Carro entrar na reserva de combustível. Graças a Deus também não chegamos a dar prego no carro por falta de combustível, mas assim a gente já passou bem apurado de ficar tremendo e o coração acelerado. Na verdade foi um cagaço assim, né? A gente pegou uma estrada muito longa, um retão mesmo, que não tinha nada. Era reserva ecológica de um lado, reserva ecológica do outro, e os postos de gasolina não existiam. Então o carro entrou na reserva e bateu o desespero. Mas sim, a Tucson fez 50 quilômetros na reserva. Isso foi bom pra gente sempre manter o tanque cheio. A gente não deixava mais o tanque abaixar tanto e começava a encher sempre. Outra coisa que nós aprendemos viajando é evitar ao máximo pegar a estrada em época de feriado ou finais de semana. Porque nós ficamos presos um dia inteiro, literalmente, gente, um dia inteiro preso em engarrafamento. Isso a gente consome combustível, é extremamente entediante e cansativo. E o pior de tudo, a gente ficou nesse engarrafamento na Argentina. E era numa estrada, não era dentro da cidade, era numa estrada mesmo, numa rodovia. E o pior de tudo, a gente não tinha comido nada, a gente tava com fome, tava sem se alimentar. Então quando junta o engarrafamento e o estresse de estar com fome, aí pronto, ninguém aguenta. A questão da fome, quando a gente voltou também de Cuiabá a Brasília, que a gente andou mais de 1000 quilômetros num dia só, a gente também saiu num feriado e a gente não conseguiu encontrar lugar para almoçar. E então isso também é bem importante. Às vezes é difícil de encontrar refeição, principalmente se for um feriado e a maioria das lojas ou restaurantes estiverem fechados. Quando você viaja de forma muito doida, igual a gente fez aí, para dormir no carro, né? Usar o carro como uma casa mesmo,
você muitas vezes fica sem banho, né? Então a gente foi curtir uma praia em um dia em Santa Catarina e pensamos, vamos chegar num posto de gasolina e vamos tomar banho. Só que paramos o carro lá no posto, né? E aí o frentista nos disse que não era permitido tomar banho lá no banheiro do posto. Apenas caminhoneiros podiam tomar banho. Eu falei assim, não, mas eu posso encher o tanque do meu carro e aí tomar banho? Eu ganhei uma ficha pra tomar banho? Não, não pode. E ficamos sem tomar banho, grudado, dormindo dentro do carro, quente. E é isso. E um dia sem tomar banho. Um dia de praia sem tomar banho, que é pior. Toda vez que você for fazer uma viagem mais longa de carro, procure medir a carga da sua bateria também, porque a bateria do carro, quando ela fica arriada, é um Deus nos acuda. Então a gente passou por uma experiência assim, e ainda bem que a gente estava dentro de uma cidade, não estávamos nem em um lugar deserto, né? Então a gente conseguiu trocar a bateria do carro aí depois que ela arriou, perdeu toda a carga. Bom, que a Tucson é um carro robusto e um carro muito bom, que não dá muitos defeitos e todas as qualidades que tem a Tucson, mas não se esqueçam que no caso a nossa não é 4x4 e ela não é pau pra toda obra, porque teve uma vez que o Abraão quis entrar na areia da praia com a Tucson, então vocês já imaginam o que aconteceu, né? O problema não é só entrar na areia da praia, o problema é entrar numa areia muito fofa, né, que a gente não conhecia, né, essa praia, então a gente só chegou e foi entrando, e em outro país, né, a gente estava no Uruguai, numa praia do Uruguai, onde a gente também não falava a língua de ninguém e não conhecia ninguém, e a gente atolou a Tucson lá no meio da areia, de frente pro mar. A verdade é que a gente pagou um baita mico, né, mas tudo bem, faz parte. A gente também já pegou estradas bem ruins, né? Isso aí, quando a gente tá no Brasil, a gente vê muitas estradas, principalmente no Brasil, né? Que a gente viu. A gente pegou a Serra do Mar, que é descendo pra Ubatuba ali, que foi uma parada que deixou a gente com bastante medo. É uma descida, assim, que é interminável e que você vai começando a frear o tempo todo, né? E de repente o carro começa a feder já. O freio do carro começa a feder mesmo. Então a gente chegou a ver muitas calotas assim na pista mesmo. E realmente esse dia foi um dos dias que eu senti mais medo, né, na direção do carro, foi esse dia. Foi realmente a primeira vez que eu tinha pego uma descida de serra mesmo. E foi uma experiência bem traumática. Mas conseguimos passar por isso aí. Mas eu acho que a maior experiência de perrengue, um perrengue assim quase que inédito, foi a gente ter que voltar de Ushuaia diretão, em meio de uma pandemia que o mundo vivencia isso aí, sei lá, raramente, né? E não deixavam a gente parar nas cidades para comer, não deixavam a gente parar nas cidades para tomar banho. De Ushuaia a Brasília foram 8 dias. 8 dias viajando. A gente viajava de manhã cedo até anoitecer. Então assim, nossa, tinha hora que era exaustivo ficar dentro do carro. E dentro desses 8 dias a gente dormiu só um dia no hotel, porque já tinham 6 dias sem banho. Então a gente se deu o luxo lá de poder descansar e continuar. E foi bem punk, além de um cenário apocalíptico, que às vezes a gente passava em pedágios e não tinha ninguém. Então foi uma coisa bem louca mesmo. E quando a gente chega em outro país, né, de carro, e a gente não conhece as ruas direito, a gente não conhece a cidade e mal entende as placas, né? E em alguns lugares nem placa tem. E aí a gente entra na contramão, começa a fazer tudo errado no trânsito. Aí as pessoas, os pedestres começam a avisar a gente, tá errado aí! Aí só que a gente também não entende a língua. Aí não entende placa, não entende a língua, não conhece a cidade, fazendo um monte de coisa errada na cidade. Mas também não chegou multa até hoje, então tá tudo beleza. Sobrevivemos essa. É isso aí, galera. Isso foi um pouquinho dos nossos perrengues que a gente passa por carro, mas que depois acaba sendo histórias muito engraçadas pra gente contar. E é bem divertido. Por isso que a gente gosta muito de viajar de carro. Essas histórias são muito legais, porque hoje a gente tem muita coisa pra contar. Contar pro nosso filho, contar pros nossos netos e pros nossos familiares. Bom, comenta aí no vídeo um perrengue que você passou na estrada, numa viagem de carro. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos,
vamos que a Tuquinha aqui cabe todos vocês aqui com a gente. Valeu, galera.